Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Albert Einstein. Oi, gente, eu sou a Marlise. Este é o canal Ateliê Arte e Companhia e hoje nós vamos fazer um lindo boneco que eu chamei de Nana Neném, para as crianças terem um boneco bem gostoso, bem diferente, bem especial, para fazerem a naninha especial deles. Então, bora trabalhar! Eu quis fazer uma peça que seja segura, tanto para a criança, seja bebê ou seja uma criança maiorzinha, tanto quanto para a mãe, né? Não se preocupar quando a criança estiver brincando com o boneco também, porque às vezes vai além do horário de dormir. A criança gosta tanto que quer ficar com o boneco. Então, que passasse bastante segurança. E com isso eu usei também dois tecidos. Os dois são malha cardada e eu usei fazendo um forro na cor branca e por cima o tom pele. Porque embora o plumante seja antialérgico, eu quis deixar bem resistente a peça, né? Eu costuro os dois juntos. Quanto mais fofa ficar a peça, mais gostosa fica para a criança poder abraçar, apertar juntinho dela, sem machucar, sem ter nenhum detalhe ali que fique raspando e possa ferir de alguma forma a pele da criança. Então eu juntei os dois tecidos, fiz a costura seguindo o molde e agora eu estou tirando o excesso com a tesoura de picotar para não desfiar o tecido. Marquei o centro da carinha e agora eu vou fazer um tracinho para ficar bem marcado, aonde eu vou fazer o corte para o encaixe da cabecinha depois. E aí tem que tomar muito cuidado para não cortar o tecido de fora. Para fazer essa abertura no tecido, fica mais fácil com uma tesoura pequena de ponta, porque você encaixa a pontinha da tesoura, levanta o tecido e consegue cortar, sem correr nenhum risco. Aí depois que tiver cortada a parte de cima, né, a primeira camada do tecido, a gente puxa para separar os dois lados para não correr o risco de cortar o lado de baixo ou o lado de fora. Aí é só dar um piquezinho com a ponta da tesoura e seguir na mesma linha do primeiro corte, fazendo dessa forma que eu estou fazendo, sem correr o risco de abrir demais. E agora é só desvirar e preencher com plumante. Acerta a costura, né, para a cabeça ficar bem modelada, bem certinha. E antes de encher com plumante, eu tomei cuidado, eu sempre faço isso em todos os bonecos. Eu coloco uma gota de cola de silicone no final da abertura, para quando eu estiver colocando o plumante, não abrir mais ainda o tecido ou acabar rasgando. Então eu apoio aí um palitinho, um hashi, para a cola não passar para o lado de dentro e não acabar colando, né, um tecido no outro. No corpinho do boneco, eu deixei as aberturas nas perninhas, vocês vão entender por quê. E pelo lado da perninha que eu desviro o boneco. Eu fiz a abertura pelas perninhas porque é um boneco que a criança vai usar muito. Então eu quis deixar o pescoço costurado para quando eu for colocar o plumante, deixar bem firme e o pescoço ficar bem rígido para não tombar.
porque a criança arrasta, dorme com o boneco, dorme em cima, pula. E com isso, se o pescoço não estiver bem firme, ele acaba dobrando, né, depois. Aí o pescoço da boneca fica pendurado e acaba, né, com o detalhe do boneco, né, fica feio, né, fica sem graça. Então, por isso que eu fiz a abertura pelas perninhas. E agora a gente coloca o plumante também pelas perninhas, né, chegando até o pescoço, para fazer da forma como eu falei, né, deixar bem firme. Olha lá, fica bem firme. Embora eu não tenha preenchido todo o boneco com muito plumante, porque eu queria que ele ficasse fofo, gostoso, para a criança poder apertar e ter ele bem gostoso junto ao corpinho dela. Então eu não pus plumante demais no restante do corpo, só nessa parte do pescoço. E depois que a gente preenche um lado, por isso que eu deixei a abertura dos dois lados da perninha, porque não dá para preencher com um lado só aberto a outra perninha. Não tem alcance para isso. Então eu deixei aberta a perninha dos dois lados para poder facilitar na hora de preencher com plumante. Agora eu estou tirando as medidas do boneco para poder fazer a roupinha dele. E como eu quero um boneco muito seguro, então primeiro eu tenho que colocar a roupinha para depois costurar a cabeça no lugar, porque a abertura do pescoço do boneco não tem como passar pela cabecinha. Eu quis fazer uma roupinha bem justa no boneco para facilitar, né, a criança levar para um lado, para outro, não ficar soltando a roupinha, a criança não acabar querendo tirar e de repente mastigar, sabe? Então eu quis realmente uma peça bem segura para que a criança tenha todo o conforto junto a esse bonequinho, seja para dormir, seja para brincar, seja como for. Realmente eu quis passar segurança tanto para a criança quanto para a mãe. Então eu estou usando o plush para fazer a roupinha e estou deixando o mínimo possível de abertura em torno do pescoço, que é para ficar bem firme no boneco. Então eu tenho que colocar primeiro a blusinha para depois costurar a cabeça. Estou medindo a altura da blusinha. Isso eu estou fazendo com a peça toda, né, para deixar todo ajustadinho. Eu vou fazer o sapatinho também, e tanto a calça quanto o sapatinho serão costurados no boneco. A blusinha não vai precisar porque a própria cabeça do boneco vai segurar. E com isso eu acabo passando para vocês uma forma fácil de desenhar a roupinha do boneco. Observem o desenho. Eu fiz um quadrado, marquei o meio. Eu quero mostrar para vocês aqui o detalhe de como fazer o risco do bracinho. Então eu calculei a altura do ombro com o comprimento do bracinho. Aí eu ando com a régua desta forma para conseguir marcar a largura, porque de outra forma ele vai ficar torto, totalmente torto. Então é só seguir na mesma linha do primeiro traço do bracinho que não tem erro. Medi a espessura do pescoço do boneco. Então do meio eu andei 1 centímetro para cada lado, por exemplo, né? É uma ideia. Se for maior, 1,5 centímetros, se for maior ainda, 2 centímetros, a partir do meio. E aí, de uma ponta a outra, você faz a golinha, né? O detalhe da curva da golinha. E para o molde ficar certinho, perfeitinho dos dois lados, a gente dobra no meio do desenho. Marca o meio do detalhe da roupa, dobra. Quando você cortar, o outro lado já sai automaticamente igual.
E tá feita a blusinha. Agora é só passar pro tecido, cortar e costurar. Olha, ficou perfeitinha. A calça já é mais fácil, mas como eu quero ela bem justinha no corpo, eu estou tirando a medida para não enrugar na hora de costurar. A calça é mais simples mesmo, é só marcar a linha do corpo, né, na medida da peça, né, na medida do boneco aqui no caso. O comprimento da cintura até quase o pezinho do boneco, né? Tem que deixar um pouquinho para cima para não ficar comprida demais. E passar as medidas pro papel, que acaba sendo um retângulo. E agora a gente vai tirar a medida da cintura até o cavalo. É mais fácil marcando o meio. Em cima e embaixo. Aí marca a altura do cavalo, da cintura para baixo, né? E para fazer a abertura das perninhas, conta meio centímetro para cada lado para depois entrar com a tesoura e poder fazer a abertura das perninhas. E marca para poder facilitar na hora de passar o risco para o tecido. Está feita a roupinha. Agora, o que não pode esquecer é da margem de costura. Então, quando for passar para o tecido, tem que acrescentar 1 centímetro aí de cada lado para poder costurar sem tirar a medida certa da roupinha. Aqui eu já fiz parte da costura. A calça eu faço a emenda ao meio, faço a bainha da cintura e das perninhas. Como eu estou mostrando. Agora é só costurar na lateral, fazer a costura do cavalo e abrir. Tá feita a calça. A blusinha eu junto os dois lados pela parte de baixo, né, da cava da manguinha, para poder fazer primeiro a bainha de fora a fora, porque facilita bem mais. Aí faço a bainha nas manguinhas e depois fecho a blusinha. Da forma como eu estou mostrando. Fica bem mais fácil fazer assim. E na hora de costurar, é só juntar os pontos certos, seguindo a marcação da costura, que não tem erro. A roupa fica perfeitinha. Mas antes de fechar a blusinha, a gente tem que fazer o revel. E eu vou mostrar mais uma vez para vocês como é fácil de fazer. E como dar um super acabamento na roupinha. A gente marca o meio certinho da blusinha. Corta um pedaço reto do mesmo tecido ou de um outro tecido que você queira. Dobra esse pedaço ao meio, seguindo aí a marcação da golinha da blusinha até mais ou menos a metade do corpinho.
e faz o detalhe da golinha. Que é a cava da golinha, né? E é só cortar e juntar. Faz isso dos dois lados. Agora é só costurar. Aqui já está costurado o avesso da blusinha, né? O revel pelo avesso. E a calça também eu já fechei. E agora eu vou passar o elástico usando a agulha de tapeceiro, porque é uma peça pequena, então eu acho mais fácil usar a agulha de tapeceiro com lastex, né? Que ele é bem molinho e deixa o trabalho bem mais delicado. Como o espaço que vai ser passado o elástico é bem estreito, não tem como passar com passo elástico. E usando a agulha de tapeceiro fica bem mais fácil o trabalho. Você deve ter observado que a cintura da calça ficou mais larga do que a cintura da blusinha. É justamente para poder passar o elástico e dar um charme à peça, senão fica tudo muito reto, né? Fica meio sem graça até. Quando a gente vai fazer a costura do cos, né, ou a bainha da cintura, a gente já deixa o espaço para passar o elástico. E depois que passa, é mais fácil juntar os dois com um nozinho, porque como é um elástico bem fininho, né, bem molinho, na verdade é um lastex, fica mais fácil fazer assim. E agora é só abrir as perninhas, tomando cuidado para não entrar na costura. E agora é só desvirar. Ficou perfeitinha a roupa. Fechei já a blusinha. E depois que a gente faz o revel, a gente rebate a costura pelo lado de dentro para dar acabamento. E fiz o sapatinho, como eu sempre faço, o mesmo modelinho, só fiz com o cano um pouquinho mais alto porque eu vou costurar o sapatinho na perninha do boneco, que é para ficar tudo bem seguro, não é para soltar esse sapatinho e depois a criança enfiar na boca para mastigar, para brincar e ainda engasgar. Então eu tomei todos esses cuidados. E aí a gente começa vestindo o boneco pelo sapatinho, porque facilita na hora de costurar, para depois colocar o restante da roupinha. E eu costurei fazendo ponto atrás. Usei a linha de poliamida, porque na costura ela praticamente não aparece. Ela, como tem nylon no meio, ela fica meio transparente. É mais resistente e fica mais agradável a apresentação do trabalho. Costurado o sapatinho no boneco, agora nós vamos vesti-lo. E aí eu faço a mesma coisa na cintura do boneco.
prendo a calça no corpinho, que é para não sair. Tá costurada a calça no corpinho da boneca. Agora é só pôr a blusinha e costurar a cabeça no pescoço. Ficou uma delícia esse boneco, ficou muito fofo, muito gostoso. E esse boneco é totalmente lavável. Pode ser colocado de molho, pode ser torcido na máquina de lavar, que vai continuar intacto. Essa linha é a corrente extra, que é para deixar bem firme a cabecinha no pescoço do boneco. Faz a costura prendendo de um lado para outro, né, passando pela cabeça e o pescoço, para ficar bem firme. Eu faço isso umas 4, 5 vezes. E aí arremato. Depois que eu prendi a parte de trás da cabeça do boneco no pescoço, com a linha de poliamida eu começo a costura na parte de trás para ter acabamento, e aí venho com a linha e agulha fazendo a costura invisível entre o pescoço e o queixinho do boneco, né, para ficar bem firme no lugar. E faço isso de um lado até o outro, seguindo na costura invisível. E tá prontinha a cabeça no lugar. Agora o cabelinho. Eu perdi esse pedacinho do vídeo, mas eu vou mostrar para vocês. O mesmo tecido, malha cardada, eu peguei o branco, peguei uma tira de 4 centímetros, dobrei ao meio e picotei, fazendo essas tirinhas aí para parecer fios de cabelo. Tingi num tom dourado para imitar o loiro, eu queria o bonequinho loiro. E aí passei um alinhavo, mas sem franzir demais, para não ficar duro, né? Eu queria que o cabelinho ficasse maleável. Fiz algumas tiras dessa forma. E aí fui costurando o cabelinho, fazendo um movimento de vai e vem, até cobrir toda a cabecinha do boneco.
E aí a gente começa a costura pela parte de baixo. Facilita o trabalho. A gente prende bem a ponta do cabelinho e vai seguindo, tendo como parâmetro a costura, passando o cabelinho meio centímetro para dentro para harmonizar o rostinho ou a carinha do boneco. E aí é só ir ajustando e costurando. E faz esse movimento de vai e vem. Terminou uma, continua com a outra e segue da mesma forma. Até preencher toda a cabecinha do boneco. E está aqui o cabelinho todo costurado na cabeça do boneco. Não corre o risco de soltar. Tá bem preso. E aí é só fazer a carinha dele dormindo, já que é um boneco naninha. E tá pronto para os bebês se divertirem com ele. Olha como ficou gostoso, molinho. Tudo bem costurado no lugar, bem firme. Foi muito gostoso fazer esse trabalho. Ele vai de presente para a professora de canto da minha filha, que está grávida e vai ter o nenê daqui mais ou menos um mês. Fiquei muito feliz com esse trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.